52. Guild Wars. Capítulo 534. O primeiro andar. Fim. Fala Clã Noob na voz. Caso queira que o canal volte dos mortos com força total, inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado. Neste ponto, os 5 monstros do clã Morningstar só podiam compartilhar olhares desamparados e se perguntar se seria realmente sensato atacar esse bando de malucos. Draco, porém, sabia que isso não poderia ser evitado, então ele desembainhou suas espadas e saiu correndo. Suas 4 belezas só poderiam segui-lo e se preparar para lutar. Assim que os Shenyeong notaram os intrusos, eles reagiram imediatamente. Wir Denje Griffin. Wir sind die Exileuti. Dermit Denje Eterne St. Wir Cliché no Bichekerl. Draco correu em direção ao mais próximo, que respondeu sacando algum tipo estranho de arma de fogo. O resto deles seguiu o exemplo, materializando armas de fogo do nada enquanto miravam em Draco e atiravam loucamente. Draco ficou sem palavras com isso. Felizmente, ele teve seu controle para redirecionar todas as balas para longe de seu corpo quando começou a massacrar os Shenyeong. Ele não pôde deixar de se perguntar como diabos uma pessoa normal poderia vencer esses malditos animais se eles tivessem armas. Este era claramente um cenário de fantasia, então por que existiam armas aqui? Além do mais, aqueles eram claramente K98KS, e sua taxa de tiro era impressionante. Tentar passar por esse grupo era impossível, então seria possível que a maneira correta de lidar com eles fosse isolar os companheiros e eliminá-los um por um. De qualquer forma, Draco começou a usar sua técnica da espada Paragon para complementar seu estilo de luta, e isso trouxe benefícios imediatos. Ele não apenas foi capaz de matar o Shenyeong com alguns golpes, mas suas técnicas especiais também tiveram efeitos úteis que contornaram suas limitações de estatísticas. Por exemplo, um Shenyeong desesperado que estava prestes a ser cortado gritou e revelou uma adaga enquanto tentava desviar o ataque de Draco. No entanto, o sujeito usou a habilidade de espada 355, desarmar, na qual ele atingiu a ponta da arma do oponente com a sua e jogou a espada para cima. Isso desarmou o oponente à força e o deixou confuso. Isso normalmente tinha pouco efeito sobre os jogadores, já que os equipamentos eram equipados e as técnicas não podiam desarmá-los facilmente, mas este primeiro andar não parecia ter tais limitações. Roma usou uma mistura de flechas místicas e raios mágicos para enfraquecer os alvos que Draco estava prestes a atacar, de modo que um único golpe dele acabaria com eles, permitindo-lhe economizar tempo e acertá-los ainda mais rápido. Zayn usou sua habilidade de lançamento para enviar as armas nas mãos do Shenyeong voando, não parecendo diferente de um Lord Sith arrancando blasters da escória rebelde. Ela não se preocupou em usar sua habilidade de esmagamento porque provavelmente resultaria na morte de seus alvos pelo quão forte ele era. Ikari curou Draco, que ocasionalmente permitia que algumas balas o atingissem em locais não letais para que ele pudesse perder HP. Eva continuou usando seu tomo para atacar em vez de sua linhagem ou controle, já que ela estava aqui apenas para ajudar. Omengot, Sea Ben Energetotet. Isheini. Ag, Warmatun Sidas. Abenergemaus Jetan, das Uvergenen. Nem, Menifraun Mainkind. Wilsenistiverlassen. Eventualmente, Draco teve que se esquivar quando uma enorme bala de canhão foi disparada em sua direção. Neste momento, Adolf Himmler estava correndo no que parecia ser um tanque Panzer, cujo cano ainda fumegava enquanto era recarregado. Seu rosto estava cheio de horror ao ver tantos de seus homens mortos. Então ele olhou para Draco com os olhos vermelhos e soltou um grito que não fazia sentido. Warum? 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 Alice, foi o Irgemaus von Lebenholt Warum ser Eliebe Furen Anders Utelen. Foi a Ben Irgetan, das Uvergenen. Draco coçou a cabeça. Eu realmente não consigo entender você, mas entendi a essência. Sinto muito, isso não é nada pessoal, é culpa dos deuses que me enviaram aqui para matá-lo por poder. Perdoe-me pelo que vem a seguir. Determinado a não perder mais tempo torturando esses companheiros, Draco usou diretamente sua energia de linhagem para manifestar asas de anjo negro e revestir sua lâmina com energia de destruição. Como uma bala disparada, ele percorreu todo o campo de batalha, deixando para trás uma linha preta borrada, terminando finalmente no tanque de Adolf Himmler. No segundo seguinte,
As cabeças de todos os Shenhong por quem ele havia passado rolaram suavemente enquanto seus corpos se desintegravam em cinzas. O mesmo aconteceu com a patente Panzer, deixando Shen Furer dividido ao meio no chão. Quando começou a virar pó, ele olhou para o céu com olhos ferozes e pronunciou sua última frase. Wender Immel uns nicht vertragen, Wedich den Immel versegeon. Com isso, Draco completou sua missão inicial. Uma luz cinza e preta percorreu seu corpo, envolvendo por mais tempo do que Zayn ou Roma. Depois que terminou, ele sorriu e mostrou seus novos detalhes para suas mulheres. Classe: Mestre Espadachim Saúde, sem traço maior 800 mana, sem traço maior 150 Vigor, sem traço maior 800 nível 1 ESP, 0% 175%, Poder, um traço maior 15 Velocidade, um traço maior 18 Magia, um traço maior 2 Talento, Alma de Espada. Seu poder aumentou muito. Melhor ainda, ele e todos finalmente tiveram experiência suficiente para subir de nível uma vez. Porém, como ainda estavam em grupo, Aya não distribuiu a experiência acumulada até que todos adquirissem classes. Não querendo mais ficar aqui, o grupo partiu nas costas de Kari em direção ao antigo campo de batalha, que era o último lugar da lista. Demorou um pouco para chegar lá, pois ficava perto da antiga capital do reino em que estavam, Osana. Quando chegaram perto, tiveram que desmontar e deixar Ikari voltar, pois notaram que a atividade humana era intensa por aqui. Embora os dragões provavelmente existissem neste mundo e provavelmente voassem para onde quisessem, era melhor não aparecer entre as pessoas nas costas de um. Logo chegaram à entrada do antigo campo de batalha, que era um grande portal. Do outro lado havia uma área semelhante a um terreno baldio, sem plantas ou árvores, mas a terra não estava particularmente iluminada como no flagelo. Havia centenas de espadas, lanças, machados e arcos fincados no chão, como se estivessem esperando que um escolhido os levantasse e se tornasse rei da Inglaterra. Ao redor deles também havia muitos montes de armaduras com marcas de sangue, bem como várias partes de esqueletos que cobriam a área. Um olhar foi suficiente para saber que uma guerra brutal em grande escala deve ter ocorrido aqui há algum tempo, e o número de mortos deveria ter ultrapassado os milhões para que tanta coisa fosse deixada para trás. Em frente aos portões, o grupo viu muitos companheiros entrando e saindo continuamente do antigo campo de batalha. Alguns eram como eles, aqui para adquirir suas classes, enquanto outros estavam aqui para se aprofundar em tesouros ou aumentar sua força matando mais monstros. Seja como for, além de olhar para o grupo com interesse devido às belas damas, ninguém lhes prestou atenção especial. Eva liderou o grupo em direção à área onde residiam os esqueletos, que era o extremo leste. Lá, eles encontraram um grande cemitério com muitos esqueletos espalhados pelas lápides, indiferentes. Nível 6 HP, 310 claro, houve mais do que algumas aventuras aqui que enfrentaram os esqueletos sozinhos ou em grupo. Aqueles que fizeram isso sozinhos estavam em sua maioria confiantes em suas habilidades e enfrentaram um de cada vez, enquanto os que estavam em partidos distribuíam o trabalho e lutavam com grupos deles ao mesmo tempo. O cabelo de Eva começou a voar ao vento, seu corpo subindo para o céu. Ela não se preocupou em trazer seu tomo e ativou diretamente sua linhagem. Imediatamente, uma enorme variedade de finos feixes de luz irrompeu de seu corpo, correndo pelo cemitério e atingindo todos os esqueletos que não estavam envolvidos em uma luta. Embora Draco tenha encontrado todo esse romance de experiência e quisesse se divertir, Eva foi mais direta e usou todo o seu poder desde o início, sem se preocupar em confiar naquele livro de merda. Porque ela deveria brincar com um canivete quando tinha acesso a armas nucleares. Ela só precisava matar 70 guerreiros esqueletos, mas aquele golpe excedeu esse número algumas vezes, deixando aqueles que estavam lutando no cemitério chocados e horrorizados. Até mesmo os esqueletos contra os quais eles lutavam ficaram de queixo caído, literalmente, em estado de choque. Draco e os outros três trocaram olhares irônicos. Bem, Eva certamente merecia ser chamada de deusa da luz, pois tudo o que ela fazia era chamativo e brilhante. Não é de admirar que Rivetingnight, que sempre esteve encapuzada e nas sombras, tenha sido considerada totalmente incompatível com a linhagem a ponto de ter que ser substituída. Draco correu para o cemitério em direção ao centro com seu grupo a reboque, onde eles viram o Rei Esqueleto. Ele estava sentado em um trono de ossos com sua espada larga de osso pendurada ao lado.
Sua postura sentada era semelhante à de um rei preguiçoso e despótico que tinha tudo sob controle. Nome: Rei Esqueleto Leuric, monstro de elite HP, 660-660. Quando o grupo chegou diante dele, a luz em suas tomadas ganhou vida, brilhando com uma cor azul brilhante. Em seguida, levantou-se lentamente, erguendo sua espada enquanto descia os degraus para encontrá-los. O andar calmo e sem pressa teria colocado pressão sobre qualquer grupo ousado o suficiente para lutar contra os mortos-vivos, mas os grupos de Dracos simplesmente compartilharam um olhar estranho. Eva então levantou a palma da mão em direção ao Rei Esqueleto e lançou um grande feixe de luz. A técnica do canhão de luz arrancou diretamente metade do corpo do Rei Esqueleto antes que ele tivesse a chance de entender o que acabara de acontecer. No momento seguinte, o resto do seu corpo desmoronou quando ele morreu no local. Eva foi então envolta por uma maravilhosa luz branca que cegou todos que olhavam para ela. Isso durou quase o dobro da duração que durou para Draco em 3 vezes para Zayn e Roma, antes de ela abrir os olhos e sorrir. Nome: Noite Fascinante. Classe: Sábio Claro. Saúde: sem traço maior 300 mana, sem traço maior 1250 vigor, sem traço maior 300 nível 1 ESP, 0% 299%. Poder: um traço maior 5 velocidade, um traço maior 5 magia, um traço maior 24 habilidades, chuva de luz, nova, escudo leve, nova. Talento: aula de luz. As estatísticas que Eva ganhou eram simplesmente monstruosas em comparação com o que qualquer pessoa antes dela havia adquirido. Esta foi uma ótima volta, fazendo o grupo se perguntar se a de Ikari seria tão poderosa. Falando em Ikari, Draco esfregou a nuca. Tudo bem, eu farei isso. Ele então pegou sua espada e atravessou-se, causando grandes danos e quase acabando com sua vida. Ele também ganhou uma série de efeitos de status que provavelmente o fariam morrer em minutos, a menos que algo acontecesse. Sem palavras, Ikari rapidamente o salvou da beira da morte, o que cumpriu seu requisito final, já que ela também foi envolvida por uma luz branca cremosa que era muito mais suave e complacente do que a de Eva. Draco se levantou do chão e deu um tapinha leve em seu lado, sorrindo amargamente. Ele certamente não tinha vontade de fazer nenhuma de suas mulheres se esforçar para que Ikari cumprisse seus requisitos de classe, então só ele poderia fazer isso. Logo, as mudanças de Ikari chegaram ao fim e ela sorriu animada para o grupo, mostrando detalhes de sua aula. Nome: Ikari. Classe: Santa. Saúde: 10.000 traço maior 13.000 mana, sem traço maior 1.700 vigor, sem traço maior 400 nível 1 ESP, 0% 300%. Poder: um traço maior 7 velocidade, um traço maior 7 magia, um traço maior 35 habilidades, cura, nova, bênção, nova. Talento: aura de benevolência. Todos não puderam deixar de estalar os lábios. Parecia que não importava para onde essa dragão branca fosse, ela quebraria todos os limites do bom senso e se tornaria algo tabu. Ikari viu que as coisas não estavam bem na forma como sua família olhava para ela, mas não se atreveu a fugir para não capturá-la. Como tal, ela só conseguiu sorrir gentilmente e ficar atrás de Draco rapidamente. Draco percebeu que, como todos eles haviam recebido as aulas, seus pontos de experiência foram automaticamente alocados. Cada um deles subiu 3 níveis e atingiu o nível 4, e suas estatísticas também cresceram automaticamente. Parecia que pelo menos ela no primeiro andar eles eram automaticamente ganhos e alocados dependendo da classe. O valor também não parecia fixo, variando de acordo com a turma. E agora? Roma perguntou curiosamente. Parte da recompensa das missões iniciais era dinheiro e baús para abrir. Então por que não os abrimos e vemos o que há dentro? Zayn sugeriu astutamente. Todos fizeram isso, retirando baús de cores e estilos diferentes de seus inventários. O de Draco era preto com um símbolo de espada no buraco da fechadura. O de Eva era branco com um brilho no mesmo local. O de Ikari também era branco com um cajado ali. O de Roma era verde com vassoura e caldeirão e finalmente o de Zayn que era azul com cérebro. Quando todos os abriram ao mesmo tempo, um pouco de luz disparou quando o item dentro dele se revelou. Draco pegou 2 espadas novas e um conjunto de trajes do mestre espadachim. Eva tirou um conjunto de grandes vestes brancas papais em um lindo tomo que brilhava com esplendor.
Zine tirou um conjunto de vestes que eram mais parecidas com as que os artistas marciais usavam, bem como um cristal de foco e uma venda. Roma recebeu um conjunto de vestes verdes de bruxa e um chapéu de abas largas com uma bugiganga no topo, uma caldeirão, uma cabo de vassoura deitado e uma bola de cristal. Ikari encontrou vestes semelhantes às de Eva, só que as dela eram mais ornamentadas, uma capacete branco e um cajado ornamentado com pedras preciosas e cristais embutidos. Todos eles deixaram de inspecionar seus novos trajes e os equiparam imediatamente. As duas espadas de Draco consistiam em uma preta e outra branca, sendo o conjunto chamado de lâmina Xinguang. Sua armadura agora consistia em um colete marrom, calças de couro e um sobretudo vermelho que o fazia parecer bastante heróico. As vestes de Eva não tinham um capacete, mas sim um capuz que ela podia ajustar. Eles eram bastante confortáveis, mas ainda assim extravagantes o suficiente para manter um ar de elegância. Seu livro Light Sage especialmente era incrível com a forma como brilhava. Só de olhar parecia que alguém seria reduzido a cinzas por sua luz edificante. Ikari era semelhante a Eva nesse aspecto, suas vestes eram capazes de esconder bem seu corpo voluptuoso sem serem particularmente largas. Ainda assim, não conseguiu remover sua beleza que foi ainda mais acentuada pelo lindo capacete que a fazia parecer uma santa que só desejava salvar o mundo de toda a sua dor e sofrimento. O cajado que ela segurava também irradiava um calor suave e fazia o corpo sentir-se sonolento e relaxado. Era fácil baixar completamente a guarda na presença de Ikari, como se instintivamente soubessem que ela não iria machucar, apenas curar. Roma e Zine, porém, não eram tão modestos. O traje de bruxa de Roma desta vez era bastante justo, exibindo perfeitamente suas curvas assassinas que só eram igualadas por Eva em termos de nitidez. Sua bola de cristal pairava sobre seus ombros, flutuando ao redor dela como se fosse senciente, o que provavelmente era. Seu caldeirão encolheu e se transformou em um distintivo que foi colocado na frente das vestes de Roma. Sua vassoura parou ao lado dela, pairando no ar como uma espécie de escuta obediente. Zine, porém, estava vestida com um traje estranho que consistia em um sarasi branco na parte superior do peito e uma cama azul com um padrão preto semelhante a um raio na parte inferior com reflexos vermelhos, amarrado por cordões brancos e apenas bandagens para cobrir os pés. Nota do autor: Clear Art Armor do Google Ears Scarlet. Zine também colocou a venda em volta dos olhos, o que retirou sua visão física, mas deu a ela algo muito mais poderoso. A venda veio com uma habilidade chamada Olho da Mente, concedendo a Zine uma visão praticamente normal com alguns efeitos adicionais, como ser capaz de ver através de todo o espectro de luz. É claro que, embora esse traje a fizesse parecer um monge lutador incrível do tipo vidente, seus seios grandes mal eram contidos pelo sarasi que parecia uma bandagem enrolada em seu peito nu, e o akama que era bastante folgado só parecia tão largo na parte inferior. Parte de suas pernas. Com as coxas e o bumbum design, as calças largas ficaram bem justas, exibindo seus bens mais poderosos com facilidade. Bem, se algum inimigo encontrasse Zine, pelo menos eles poderiam morrer de ereção. Ela tinha um novo cristal de foco que era muito maior do que aquele que o intendente lhe deu. Este também foi colocado em sua testa e ocupou cerca de 25% do espaço ali. Agora que o grupo estava totalmente equipado, Draco riu. Bem, poderíamos continuar peidando e aumentando nossos níveis neste andar, mas, honestamente, dados os níveis de poder dos inimigos que encontramos, não acho que seja necessário. Ainda temos 98 andares para percorrer, então vamos lidar com isso. Esses bandidos imediatamente. As senhoras concordaram. Embora tenha sido muito divertido conhecer um novo sistema como esse, não foi importante. Como tal, eles deixaram um antigo campo de batalha nas costas de Ikari, seguindo em direção à vila de Iron onde haviam surgido. Antes de chegarem lá, desmontaram na serra onde os bandidos se escondiam. Do céu já haviam identificado o acampamento dos bandidos que contava com cerca de 30 homens e mulheres. Naturalmente, quando Draco e companhia entraram, o grupo de bandidos ficou sem palavras. Será que eles cresceram tanto que suas presas se entregaram hoje em dia? Será que um bandido empreendedor desenvolveu um novo serviço chamado Victim Dash? O líder dos bandidos, um homem grande chamado Ross, saiu de sua tenda onde participava da única coisa que poderia passar o tempo em um mundo medieval,
que era compartilhar suas sementes. Compreensivelmente chateado por ter sido interrompido, ele pegou seu grande machado e caminhou até o grupo ameaçadoramente. Claro, seus olhos brilharam quando ele viu as mulheres com Draco, e sua mente decidiu reivindicá-las para si. Neste momento, Draco atacou. Guild Wars. Capítulo 535. Engrenagens Umbra para a guerra. Apenas algumas horas se passaram desde que Draco e companhia deixaram o avião principal para começar o julgamento na Torre da Babilônia. Não é de surpreender que a Umbra estivesse indo muito bem mesmo sem suas figuras de proa. A colaboração entre o armazém Rank 7 e a refinaria Rank 7 vinha rendendo benefícios que superavam em muito as estimativas iniciais de Draco e Eva. Com um suprimento constante de materiais de grau perfeito em qualquer classificação, as descendentes da deusa foram capazes de exibir seu monstruoso talento inato. Como eles realizavam habilidades comerciais apenas para aprimorar seu ofício, eles geralmente colocavam suas criações de volta no armazém Rank 7. Eles eram como linhas de montagem, transformando produtos semi-acabados em produtos acabados para a Umbra, que eram então distribuídos aos membros que precisavam deles. No entanto, eles criaram muito mais oferta do que a demanda pessoal da Umbra, então Sublime decidiu apenas adicionar o extra ao catálogo para o leilão do quinto jogador, que ocorreria daqui a 7 dias. A grande quantidade de coisas que a Umbra tinha para vender para o mundo era horrível, incluindo até mesmo o dispositivo avançado de criação espacial favorito do público. Zayn não teve a chance de executar seu plano maligno devido à necessidade de ficar com Loki no universo interior, pois era hora do menino ser lentamente desmamado do leite materno. Como tal, ela deixou a ideia para Sublime implementar durante o leilão. À medida que a data se aproximava, muitas coisas pareciam acontecer de repente ao mesmo tempo. O soldado destacado declarou uma guerra do reino contra um reino vizinho chamado Farfrifa, que estava localizado na zona da área à sua direita. Na verdade, eles não eram o único reino ali, com outros 3 também. Eles eram os reinos Fortitudo, Megano e Purita. Assim que o reino Vita declarou guerra a um deles, os outros 3 rapidamente entenderam o motivo por trás disso e também declararam a guerra de volta. Nem o soldado destacado nem os outros 3 usaram os pergaminhos de isenção de Casus Belli. Então eles tiveram que apresentar uma moção no Conselho Continental para justificar suas guerras e buscar a aprovação. O soldado desdobrado não estava preocupado, pois sabia que com as proezas políticas de Sublime, ela poderia facilmente obter votos a seu favor, sem mencionar que muitos tinham relações com o Vita no Conselho e não podiam desafiá-los abertamente. Sublime apoiou esta guerra, já que o reino incipiente estava prestes a se tornar um reino de nível inferior. A única coisa que eles precisavam eram pontos de honra, e vencer uma guerra era a maneira mais rápida de acumulá-los. Seus inimigos também eram de fileiras mistas. Farfrifa era um reino incipiente como eles, enquanto Fortitudo e Megane eram reinos de nível inferior. Purita era na verdade um reino de alto nível prestes a se tornar um império de baixo nível. Isso teria pressionado um reino normal, mas não Vita, que era o lar de monstros. Todos os membros da Umbra, não apenas os do exército, foram chamados a participar. Além do mais, toda a base de jogadores estava interessada em participar. Eles estavam esperando que Vita e os outros reinos anunciassem seu recrutamento, as condições, a duração e principalmente as recompensas. Demorou apenas 4 dias para que as diversas guerras fossem aprovadas, mesmo aquelas contra a Vita. Afinal, o Conselho Continental Cario não podia dar-se ao luxo de parecer demasiado parcial, caso contrário, perder-se-ia a confiança na sua imparcialidade. Além disso, Sublime garantiu-lhes que nunca perderiam. Só por isso esses vereadores puderam votar em paz, pois eles também sofreriam perdas se a incrível Vita desaparecesse. A maioria deles recebeu sorrateiramente uma residência na área interna para si e suas famílias, sem ter que pagar um centavo. Há muito tempo eles haviam realocado suas famílias principais para lá, pois sabiam que seus inimigos políticos não ousariam tocá-los. Claro, isso agora significava que Vita tinha seu ponto fraco sob controle, embora Sublime e Draco não tivessem planos de usar tal método. Seja como for, aqueles conselheiros superiores e Vita estavam no mesmo barco, por isso os assuntos relativos ao Conselho Continental Cario foram muito fáceis. É claro que o resto do mundo não viu as coisas assim. Aos seus olhos,
O poderoso conselho foi verdadeiramente indiferente à política e permitiu que todos os lados travassem uma batalha justa para decidir o resultado sem tomar partido. Os preparativos começaram em ambos os lados para a batalha que se aproximava e logo os detalhes de recrutamento e recompensas para Embra foram anunciados ao mundo. Anúncio regional do Reino Vita. Os critérios de recrutamento na guerra atual são os seguintes: os jogadores devem estar no nível 40 a 60 para se qualificarem. Os jogadores com classes de combate devem ser capazes de passar no curso de treinamento de classificação privada criado pelo Vita Kingdom. Jogadores com classes Trade Skill devem ser capazes de produzir 7 itens raros por dia para se qualificarem como fornecedores do exército. Os jogadores devem estar dispostos a se mudar para a guarnição local e ser destacados de lá durante o período da guerra. Embora parecesse que o poder havia diminuído estranhamente quando deveria ter aumentado, foi porque a piscina aumentou. Na verdade, o fato de os recém-chegados alcançarem a metade do rank 1 tão rapidamente em comparação com os jogadores mais velhos foi apenas porque aqueles que chegaram primeiro abriram o caminho, sem mencionar a existência da Umbra. Embora mais de alguns milhões pudessem satisfazer o critério 1, seria o critério 2 que decidiria se poderiam participar. É claro que muitos não subestimaram o curso de treinamento de posto privado de Vita, mesmo que fosse o posto militar mais baixo que alguém pudesse obter. Afinal, muitos tentaram recrutar a própria Umbra, e mais de 99,99% dos mais de 130 milhões de jogadores falharam no teste. Como tal, aqueles que eram perspicazes prepararam-se para um teste mais árduo. No entanto, eles estavam pensando demais. As guerras do reino não eram iguais ao recrutamento de guildas. Um era um posto temporário, apenas adquirindo mais mão de obra para usar num conflito de grande escala, enquanto o outro era um acréscimo permanente a um grupo, incluindo os seus benefícios e segredos. O requisito do Trade Skill para o critério 3 fez com que os jogadores do Trade Skill que estavam entusiasmados para exibir seu ofício apertassem o nariz e voltassem para suas cavernas. Que piada, 7 itens raros por dia. Por que não nos pergunta se também temos namoradas, hein? Esta condição foi colocada intencionalmente pelo Sublime para dissuadir jogadores externos do Trade Skill. Afinal, Vita tinha talentos mais que suficientes para abastecer seu exército, desde os todo-poderosos descendentes da deusa, até os NPCs não afiliados que estavam alugando terras em sua seção externa, ou até mesmo os próprios membros do Trade Skill da Umbra. Quando souberam da guerra, os descendentes da deusa voluntariamente abandonaram seus próprios projetos para começar a elaborar loucamente o exército, com os ciganos e a tribo Nussal participando da maneira que podiam. Embora a Sublime lhes assegurasse que, como preciosos cidadãos de Vita, eles não tinham obrigação de fazê-lo, os cidadãos que eram mimados por seu reino também queriam retribuir essa gentileza. Os jogadores do Trade Skill da Umbra aceitaram missões do tabuleiro que eram verdadeiramente lucrativas em termos de para começar a elaborar para a guerra também. Muitos deles estavam no expert rank de suas principais habilidades comerciais, para que pudessem produzir itens raros, sem mencionar os vários bônus do Vita Kingdom. Quanto aos critérios finais do recrutamento, não foi uma exigência, mas sim uma recompensa. Muitos estavam pensando em como poderiam entrar na cidade e ficar por muito tempo, e você está dizendo a eles que tudo o que precisavam fazer era ficar tranquilamente no quartel do rank 7 para se qualificarem. Mano, a guerra estava marcada para começar em 3 dias, logo após o término do leilão do 5º jogador. Como tal, a Umbra anunciou o esquema de recompensas para a guerra, bem como os detalhes. Esquema de recompensas para a Guerra do Reino Vita. Cada jogador receberá um posto militar fixo durante a guerra, que é o posto privado. Como private, você só poderá receber pedidos, não dar nenhum. O mérito durante a guerra será calculado na forma de pontos, que serão dados pela conclusão de objetivos, bem como por quaisquer vidas ceifadas. O menor ganho de pontos é por matar um lacaio, que vale 1 ponto. Menor clique aqui para ver a lista completa. Maior vírgula mérito durante a guerra pode ser acumulado e gasto de várias maneiras. Pode-se trocar para alcançar postos militares mais elevados, alugar um terreno na seção externa do Vita, comprar uma residência na seção interna ou até mesmo comprar uma assinatura básica para a Umbra. Menor clique aqui para ver a lista completa. Maior vírgula morte durante a guerra é definitiva, mas você ganhará 5 pontos automaticamente pela participação.
Jogadores que não obedecem às ordens ou lutam como tartarugas durante a guerra não receberão nenhum ponto, mesmo que consigam matar. Quando muitos viram o esquema de recompensa pela guerra, seus corações pegaram fogo. Isso foi bom demais. Ninguém se importava com a questão da classificação, pois estavam aqui para lutar e adquirir pontos como recompensa, e não para investir tempo e esforço no planejamento da guerra de Vita para eles. Até mesmo dispositivos avançados de criação espacial foram listados aqui, bem como uma oportunidade única para um aumento de classe, alguns materiais, itens e armas épicos e até divinos, entre outros. A lista fez muitos babar enquanto esperavam a Vita abrir o recrutamento. Sublime colocou essas coisas lá exatamente para esse propósito, já que seu custo em pontos era tão alto que apenas pessoas do nível dos membros da Umbra seriam capazes de adquiri-las. Os membros básicos da Umbra eram equivalentes aos líderes das guildas raras e os vice-líderes das guildas épicas. Os membros avançados da Umbra eram equivalentes aos líderes das guildas épicas e os vice-líderes das guildas lendárias. Membros especialistas da Umbra eram equivalentes a líderes de guildas lendárias e vice-líderes de guildas divinas. Os membros principais eram equivalentes aos líderes da guilda divina e acima. Atualmente, havia apenas duas guildas qualificadas como guildas divinas, que eram Kamizu e Profanadores. Gentleflower e seus dois vice-líderes de guilda, Saz e Serra, tiveram a chance de subir de classe no passado. Agora, Gentleflower tinha uma classe lendária enquanto Saz e Serra tinham classes épicas. Noblesoul e seus dois vice-líderes de guilda, Crab e Gole, também tiveram chances de subir de classe. Agora, Noblesoul também tinha uma classe lendária, enquanto Crab e Gole tinham classes épicas. Como afiliados da Umbra, eles também se beneficiaram de posições mais altas na guerra, bem como da obrigação de participar. Noblesoul e Gentleflower receberam um posto geral, assim como todos os outros membros principais, com seu próprio regimento do exército para liderar. O soldado destacado era o único comandante do exército, com os generais abaixo reportando-se a ele. Reportando-se aos generais estavam os membros especialistas da Umbra, Kamizu e os principais membros dos Profanadores, bem como seus vice-líderes de guilda, que receberam o posto de coronel. Os majores eram os membros avançados da Umbra, bem como os membros especialistas das duas guildas afiliadas, e assim por diante. A maioria dos que estavam no lado oposto foram enviados por várias facções e governos que não estavam satisfeitos com o domínio da Umbra neste jogo, bem como com a audácia do líder da guilda em rejeitá-los. Eles não sabiam que Umbra e Vita atrairiam tantos lutadores, e foi por isso que pagaram um preço alto para que seus homens entrassem nesta guerra e ensinassem uma lição ao reino. Então, novamente, mesmo que enviassem 100 milhões de homens, isso faria alguma diferença? Hoje foi o dia da guerra, mas também foi o dia do quinto leilão de jogadores. Pode-se ver que em frente à loja Rank 7, muitos companheiros de todo lugar vieram. As principais guildas de sempre do mundo chegaram em seus flares habituais, a guilda dos mercadores em sua aeronave, o pavilhão do maníaco de guerra nas costas de outro Drake, a igreja da luz de uma escada para o céu, as guildas de ladrões e assassinos bem no meio de todos completamente despercebidos, as guildas de mercenários e aventureiros em uma procissão turbulenta, etc. Esses membros importantes receberam entrada prioritária e entraram primeiro, com outros poderes e facções recebendo entrada de acordo com as suas fileiras e gastando proezas em leilões anteriores. Os jogadores também passaram, pois também tiveram a oportunidade de assistir a esses leilões e ampliar seus horizontes. Afinal, eles não teriam acesso a um lugar como o leilão divino tão cedo. Amber observou as várias pessoas entrarem com um sorriso nos fundos do 7º andar. Há muito tempo ela recebeu total poder sobre os leilões e agora que Zane não estava aqui para hospedá-los, eles eram administrados principalmente por ela. Outros servos que trabalhavam aqui rapidamente se movimentaram, preparando o local e conduzindo vários poderes aos seus assentos. Amber apenas olhou calmamente, esperando o início do evento real. Logo todos estavam resolvidos e o leilão do quinto jogador começou imediatamente. A própria Amber desceu ao chão, usando um vestido parecido com uma kunoichi, que era principalmente de cor amarela e sem mangas, com duas bolas azuis e verdes nas costas, e calçados até o tornozelo de cor semelhante ao vestido. Nota do autor: Google Mashiranui para saber como é seu traje, com a figura de Amber,
Isso foi mais que suficiente para substituir o colírio para os olhos que a súcubo real tinha sido. O pesquisador vinha realizando os últimos leilões de jogadores com diversos trajes sensuais e até agora ninguém reclamou. Desta vez, mais uma vez, os jogadores fizeram diversas escolhas. A anfitriã ainda usaram a função de vídeo para registrar seus movimentos, principalmente o balanço dos quadris e o balanço do peito, embora ninguém ousasse fazer isso com zines similares, já que eram mulheres de Draco. Amber era solteira e vista como um jogo justo. Sua própria página de fãs no Twitter e similares foi fortemente apresentada por muitos homens que fantasiavam impressioná-la ou torná-la sua waifu. Amber também não ajudou a conter o desejo por ela com a forma como ela agia e se vestia nessas ocasiões. Afinal, seu plano atual para conquistar Draco era inteligente, que era despertar sua possessividade de macho alfa. Se funcionaria, estava no ar. Amber encarou a multidão e colocou um braço em sua cintura enquanto o outro estava deitado ao seu lado, sorrindo sensualmente para a multidão. O leilão do quinto jogador está prestes a começar. Mais uma vez, serei seu anfitrião. Por favor, certifique-se de verificar as regras se você for novo, ou lembre-se delas se for um visitante recorrente. Aceitaremos platina, cristais de éter e pontos umbra como seus lances, mas os dois últimos terão prioridade. Sem mais delongas, vamos pular para os primeiros itens do dia, um conjunto de equipamentos lendários. Uma grande vitrine foi aberta, com um peitoral, torresmos, 2 ombreiras e 2 botas. Eles foram estilizados de forma semelhante a uma fênix e tinham uma variedade de tons vermelhos colorindo sua forma. Este é o Poenix Warrior-Set, um conjunto de armadura pesada para várias classes que se concentra principalmente na agilidade. Amber apresentou com um sorriso. A multidão engasgou e Amber assentiu. Isso mesmo. Usar esta armadura pesada será o equivalente a usar uma armadura de tecido para a pessoa que a equipa, mas eles se beneficiarão de toda a capacidade defensiva da armadura pesada real. A maior fraqueza da armadura pesada, finalmente controlada neste conjunto. O preço inicial é 120.000 platina, com incremento mínimo de 500. Que comece a licitação. Amber gritou enquanto batia o martelo. 125.000 platina. 150.000 platina. 175.000 platina. O preço aumentou muito à medida que muitas partes do rank 5 e acima procuravam fervorosamente. Além do fato de ser um conjunto de armadura lendária, também era perfeito para usuários de armaduras pesadas, capaz de fazer uma classe semelhante a um paladino passar de um semitanque a um guerreiro leve totalmente ofensivo. Eventualmente, foi vendido por mais de 200.000 platina, com muitos outros itens que foram vendidos por centenas de milhares de platina durante a primeira parte do leilão. Estas eram em sua maioria criações das deusas descendentes de vida que não tinham utilidade para Umbra ou eram melhor vendidas para adquirir mais matéria-prima para que pudessem praticar. A segunda metade do leilão trouxe monstros como dispositivo avançado de criação espacial, no qual as salas VIP acordavam de seu antigo sono e faziam os que estavam nos andares abaixo entenderem a frase dinheiro fala, besteira anda. Porém, houve um alvoroço no leilão porque, logo após a venda dos aparelhos por preços exorbitantes, os materiais para atualizá-los foram introduzidos em grandes quantidades. Seus preços também não eram motivo de zombaria, mostrando que a Umbra havia planejado isso com intenções maliciosas. Guild Wars. Capítulo 536. A greve dos membros principais. No entanto, o que esses poderes poderiam fazer além de se curvarem com gratidão e pagarem o preço? O tempo todo, eles cerraram os dentes de ódio, desejando poder ignorar a ameaça do pavilhão dos maníacos de guerra e da Igreja da Luz de dizer sobre a guilda dos jogadores como gafanhotos. Claro, eles ainda não temiam a Umbra até agora. Eles tinham pontuações de rank 5 e forças superiores em suas facções, enquanto Umbra estava apenas no rank 3, na melhor das hipóteses. Então, e se Draco tivesse liberado aquela rota marítima? Se pagassem um determinado preço, também o poderiam fazer, mas ninguém tinha tempo e recursos para se preocupar com a expansão marítima. Claro, esse sentimento provavelmente mudaria quando Draco voltasse da Torre da Babilônia por vários motivos. Logo o leilão chegou ao fim e as diversas partes partiram com seus despojos. A Umbra ganhou cerca de 33 bilhões de platina no total, uma quantia que supera em muito qualquer coisa que eles ganharam antes, graças aos materiais próximos ao fim. Lenta mas seguramente,
A Umbra estava forçando aqueles poderes a desembolsar os fundos que haviam trancado. Como a guilda planejava investir a maior parte no depósito fixo do banco Rank 7, este seria eventualmente distribuído ao redor do mundo na forma de empréstimos ou investimentos. Após o evento, os jogadores do Umbra rapidamente colocaram suas caras no jogo enquanto se mobilizavam. Eles correram para fora, indo para o local da Guerra do Reino que ficava na zona da área da unidade, o local onde Fafhrif e companhia estavam situados. Como lutavam contra 4 inimigos ao mesmo tempo, foram divididos em 4 regimentos para enfrentar cada força no campo de batalha. A Vita colocou em campo apenas 25.000 de seu próprio exército interno de 100.000 homens em cada campo de batalha, enquanto os membros da guilda eram livres para escolher onde queriam lutar. Não é novidade que a maioria escolheu o inimigo mais forte, que era Purita. Quanto aos jogadores externos, eles também foram compartilhados entre os campos de batalha, fazendo com que o tamanho da Umbra possuísse um pouco mais de números em cada frente de batalha. O soldado desdobrado ficou na retaguarda e observou calmamente os exércitos desdobrados. O quartel do Rank 7 tinha um recurso que lhe permitia assistir a cada campo de batalha para o qual ele implantou tropas e transmitir ordens em tempo real. Sublime também ficou com ele para observar o progresso inicial da guerra. Ela não esperava que Vita perdesse, ela só queria ver alguns perdedores chorarem de desespero enquanto suas cabeças eram separadas de seus corpos. Não poderia ser ajudado. Depois de ser forçada por Riveting Nietzsche a assistir horas de finais felizes e coisas boas, ela ficou traumatizada. Como tal, observar o sofrimento e a angústia ajudaria a limpar sua mente e a recuperar. Curiosamente, todas as tropas de Vita implantadas usando o transporte Aish.Ips Battle Aish.Ips eram mais bem classificadas como Air Force One do clã Morning Star e também mais difíceis de fazer. No entanto, o benefício estratégico dos aviões de transporte era insano. No momento em que as tropas chegaram ao campo de batalha, os exércitos dos respectivos reinos ainda não haviam marchado muito. Seus rostos estavam cheios de horror enquanto observavam as aeronaves pousarem fora de seu alcance de ataque e mobilizarem as tropas de seu inimigo. Eles olharam para trás e viram que sua casa, seu reino, ainda estava à vista. Normalmente, seriam necessários alguns meses e muitas batalhas desesperadas para um exército chegar tão perto, mas aqui estavam eles no seu primeiro combate. À medida que o inimigo se formava, eles também ficaram chocados ao perceber que seus números eram um pouco maiores. A partir do momento em que essas aeronaves chegaram, foi uma revelação terrível após a outra e a batalha ainda nem havia começado. Isto foi especialmente verdadeiro para os jogadores que foram enviados para cá por suas corporações. Seus rostos mudaram quando sentiram horror, porque seus chefes lhes garantiram repetidamente que teriam vantagem numérica sobre uma guilda que acabara de ser formada sem qualquer história. Essa arrogância e falta de compreensão de como a Boundless funcionava foi o motivo pelo qual essas empresas não conseguiram se firmar na linha do tempo anterior por muito tempo. Na verdade, foi esse mesmo Draco quem permitiu que eles ganhassem força, já que ele precisava desesperadamente de seus fundos para construir o escape. Naturalmente, a batalha começou sem mais delongas. Eles não estavam aqui para avaliar uns aos outros e gritar insultos de um vasto abismo, mas para lutar até a morte para reivindicar o direito de decidir o destino do perdedor. À medida que cada lado atacava outro, a terra tremia e tremia com sons estrondosos. Todos os monstros e outras formas de vida selvagem fugiram rapidamente da área ao sentirem os tremores, sentindo que algo titânico estava prestes a ocorrer aqui. Bom. Eventualmente, os dois lados entraram em confronto e o moedor de carne começou a bater. A Umbra garantiu aos seus jogadores que mesmo a morte concederia 5 pontos, então os jogadores externos na linha de frente não estavam preocupados com sua possível morte. Com 5 pontos, eles poderiam comprar um item raro poderoso ou até mesmo um pseudo-épico se não fossem rapidamente arrebatados. Porque os jogadores não avançariam como bárbaros, com os olhos vermelhos e cheios de malícia infernal. Naturalmente, não foi prometido aos jogadores do outro lado tal coisa, então seu estilo de luta era muito mais focado na defesa, assim como a maioria dos jogadores faria durante as Guerras dos Reinos. A razão pela qual a Umbra escolheu seguir esse caminho foi porque eles conheciam a natureza dos jogadores e como incentivá-los, enquanto esses reinos NPC não o faziam. Imediatamente, luzes brancas brilharam por toda a frente da batalha,
enquanto centenas de jogadores de cada lado eram enviados para o cemitério. A diferença estava ficando clara a cada segundo. Aqueles do lado do outro reino estavam desaparecendo mais rápido do que aqueles do lado da Umbra. A já ligeira vantagem numérica tornou-se cada vez maior a cada minuto. Era preciso imaginar como os reinos por trás deles estavam observando os procedimentos, porque estavam à vista. Farfrifa, Fortitude e Megane ficaram chocados e começaram a cogitar a ideia de recuar. Eles não podiam se dar ao luxo de perder tantas forças apenas no primeiro combate. No entanto, se recuassem, estariam se abrindo para um cerco, dada a proximidade do exército inimigo. Apenas Purita permaneceu calma enquanto colocavam mais tropas. Embora a batalha em todas as outras frentes estivesse indo bem para a Umbra, esta foi bastante equilibrada. Os puritanos colocaram em campo mais NPCs do que jogadores, e seus soldados eram ferozes e motivados. Claro, embora isso fosse verdade, era preciso lembrar que a grande maioria das forças da Umbra estava localizada aqui mesmo. Os membros principais avançaram, seu poder irradiando por todo o campo de batalha e agitando as coisas. Os jogadores do lado da Umbra aplaudiram quando viram seus titãs se preparando para entrar em ação, lembrando quão majestosos eles foram durante o evento do Abismo. No campo de batalha contra Farfrifa, Happy Saint, Silen Qualquer, Lovingaunt e Lucia avançaram. Depois de se tornarem Rank 3, eles ganharam novas habilidades enquanto as antigas também se metamorfosearam. Ferromante, classe lendária, Rank 3, taxa de ganho de ISP, 80% dificuldade de classificação, 60% armas de classe, qualquer metal habilidades de classe, qualquer metal feiticeira, classe lendária, Rank 3, habilidades, armadilha de beleza, passiva, potência venenosa, passiva. Taxa de ganho de ISP, 80% dificuldade de classificação, 70% armas de classe, qualquer mágica Senhor das Sombras, classe lendária, Rank 3, habilidades, Shadow Guard, passivo, Noctis, passivo. Taxa de ganho de ISP, 70% dificuldade de classificação, 90% armas de classe, nenhuma habilidades de classe, qualquer escuridão. Nota do autor: decidi faltar à aula de luz e farei o mesmo com Eriqueira também. Vou precisar analisá-los desde o início e como você notou após o hiato, eu absolutamente desprezo quando há muitos menus, ao contrário de antes. Algumas coisas não podem ser ignoradas: defesa absoluta, habilidade passiva e efeito. Sua destreza e afinidade com o metal atingiram um ponto de extrema perfeição. Como tal, existe uma existência permanente de metal líquido sem forma que atua como um escudo ao seu redor o tempo todo. Min metal, habilidade passiva e efeito, imbui qualquer pedaço de metal com pseudo-ciência, permitindo que ele se torne uma verdadeira forma de vida metálica considerando você como seu mestre e criador. Nota: o sucesso disso depende do tamanho do metal e de sua qualidade. Belt Trap, habilidade passiva e efeito. Você é capaz de marcar aqueles que foram afetados por seus feromônios e possuem desejo carnal por você. Esses alvos sofrem 20% mais dano seu enquanto você sofre 20% menos dano deles. Potência venenosa, habilidade passiva e efeito. Suas toxinas foram refinadas, ultrapassando os limites do gás, líquido e sólido, bem como os limites do orgânico e inorgânico. Todo dano de veneno é aumentado em 50%. Shadow Guard, habilidade passiva e efeito. Convoque um esquadrão de guerreiros das sombras para formar uma guarda de elite para se proteger. Dependendo de quanto poder você designar para cada um deles, você poderá gerar de 1 a 10 por vez. Noctis, habilidade passiva e efeito. A noite não é mais algo que você precisa esperar, pois você é a noite. Onde quer que você pise, será tratado como uma zona noturna, escuridão, não importa a hora do dia e o clima, aumentando as habilidades relacionadas à escuridão em 50%. Com seu poder, eles foram facilmente capazes de liderar o ataque. Happy Saint usou suas habilidades de Summon Metal Golems para gerar quase 50 deles, que lentamente atacaram o lado oposto da batalha. Como liquidificadores enormes, eles atravessam as fileiras dos jogadores adversários e NPCs, deixando para trás cadáveres mutilados ou luzes brancas brilhantes que desaparecem do campo. Sua recém-adquirida defesa absoluta permitiu que Happy Saint corresse para a batalha, transformando seus braços em espadas como se fosse o Temio,
desmembrando seus inimigos com golpes fáceis. A maioria dos jogadores estava nos estágios finais do Rank 1 ou nos estágios iniciais do Rank 2 para os melhores jogadores. A menos que fossem monstros como Draco, caso em que estariam atualmente lutando ao lado da Umbra, era impossível para eles compensar a supressão de nível e classificação, mesmo que fosse apenas um único nível. Lovingaunt sentou-se nas costas de um Swampigator Rank 4, um monstro tóxico com um corpo enorme e uma defesa poderosa. Ela correu para o meio dos inimigos, longe de seus aliados antes de ativar todas as suas habilidades, que eram simultaneamente dotíoes. Nuvem tóxica. Chuva ácida. Era venenosa. Logo, a área de 3 milhas ao redor de Lovingaunt se transformou em uma terra de ninguém, com várias habilidades sobrepostas à sua própria supremacia tóxica passiva para roubar todos aqueles que estavam no caminho de suas vidas em poucos segundos. O pior é que essas habilidades formavam uma espécie de dominativo que a acompanhava onde quer que fosse. Quando se tratava de batalhas em larga escala como essa, ela não era diferente de usar a guerra química. A própria mulher apenas cruzou os braços sob o peito enorme, o que foi em grande parte revelado graças ao seu traje de classe padrão. Mesmo que ela usasse outro equipamento por cima, ela ainda tinha essa aparência porque era necessário para que seu outro passivo funcionasse, que era a atração extrema. Seu sorriso insensível fez com que muitos daqueles que a olhavam exibissem corações nos olhos, apesar de terem sido literalmente sufocados até a morte por sua fumaça. Seu Swampigator também mastigou e pisoteou, matando qualquer um ao seu alcance que não morresse imediatamente devido ao ataque insano de Lovingaunt. Silenqualquer ficou diante de Lucia, que estava focada em lançar no campo de batalha. Como classe de curandeira, ela era semelhante a Sublime Armspring, mas também única à sua maneira. Silenqualquer, porém, era como um maestro do campo de batalha. Nada parecia escapar de seu alcance ou de seus sentidos. Além do mais, nada escapava de seus tentáculos. Ele parecia estranho ali parado em seu clássico terno preto de cavalheiro, com as mãos sempre em movimento. A cada movimento, uma sombra aparecia em algum lugar e travava os pés de alguém, impedindo suas tentativas de escapar de um ataque fatal ou tropeçando para que seu ataque furtivo ou contra-ataque oportuno errasse o alvo. Seus dedos deslizavam como um programador digitando furiosamente no teclado ou um pianista absorto em sua peça, mas seu rosto exibia total calma. Na verdade, ele exibia seu sorriso largo, sua marca registrada, mas se absteve de falar, dando-lhe uma vibração misteriosa. Percebendo que ele era um elemento-chave nesta batalha, um grupo de milhares de jogadores invadiu a área onde ele estava, tentando eliminar ele e Lúcia. Embora isso tenha deixado muitos jogadores externos em pânico, os membros do Umbra exibiram sorrisos zombeteiros. Seria bom se você ficasse longe daquele sujeito, mas chegar perto. Bem, foi o seu funeral. Lúcia também olhou com interesse e riu com a palma da mão cobrindo a boca, como a elegante e nobre que era. Oh, querido, parece que esses cretinos pensam em nos matar. Por que você não mostra a eles seu poder, Christian? Silenqualquer sorriu. Já que sua mulher pediu, como ele poderia não se exibir para ela? Imediatamente, ele observou os companheiros que chegavam com um sorriso aguçado e levantou a mão. No momento em que chegaram ao alcance, ele sorriu e estalou o dedo. Escuridão devore. Imediatamente, uma onda de luz negra irrompeu de Silenqualquer como centro, lavando todos os aliados e inimigos próximos a ele. Enquanto seus aliados estavam bem ilesos, seus inimigos caíram de joelhos e apertaram a garganta em agonia. Os jogadores não ficaram isentos disso, pois em vez de se transformarem em luzes brancas, desintegraram-se em partículas de escuridão. Foi pior para os NPCs que gritaram em agonia e imploraram por salvação, mas também foram degradados até a morte. Desses restos, 20 formas sombrias congelaram, seus corpos feitos de miasma escuro que era como um fogo ardente, enquanto seus olhos tinham um tom profundo de roxo. Logo, suas formas se condensaram e não pareciam diferentes das formas de vida elementares, apenas do elemento escuridão. Eles manifestaram as mesmas armas e estilos de luta que copiaram, e Silenqualquer calmamente os enviou de volta à batalha para causar estragos. No campo de batalha no Reino Forte tudo, os membros principais colocados aqui eram Armspring, Rambunctious Butrover, Dreary Traveleiriera. Demi-anjo, classe lendária, rank 3, habilidades, aura de recuperação, passiva, aura de limpeza,
Ativa. Taxa de ganho de ISP, 300% dificuldade de classificação, 20% armas de classe, nenhuma habilidades de classe, qualquer cura ou suporte orador, classe lendária, rank 3, habilidades, voz calmante, passiva, crescendo Lá maior, passiva. Taxa de ganho de ISP, 120% dificuldade de classificação, 50% armas de classe, nenhuma habilidades de classe, qualquer bardo Lich, classe lendária, rank 3, habilidades, aura de Lich, passiva, corpo de gelo, passiva. Taxa de ganho de ISP, 70% dificuldade de classificação, 70% armas de classe, nenhuma habilidades de classe, qualquer morto-vivo aura de recuperação, habilidade passiva efeito, o usuário emite uma aura de bem-estar e convalescença, dando a todos os aliados dentro do alcance de 10 km mais 5% de recuperação de HP, mana, vigor, foco e concentração enquanto desbloqueia sua capacidade de regenerar HP durante a batalha. Limpeza de aura, habilidade passiva efeito, o usuário emite uma aura de limpeza e fortaleza, dando a todos os aliados dentro do alcance de 10 km mais 30% de chance extra de resistir a todo e qualquer efeito de status lançado sobre eles. Aliados atingidos por efeitos de status têm 50% de chance de superá-los a cada segundo. Voz calmante, habilidade passiva efeito, sua voz agora é uma arma de destruição SS, capaz de acalmar, persuadir ou agitar aliados e inimigos com facilidade. Quando usado em uma música ou palestra, aumenta a taxa de sucesso de todos os testes em 30% e aumenta o dano em 20%. Crescendo a maior, habilidade passiva efeito, controle o volume da sua fala ou música, podendo aumentá-lo para transmitir em grandes áreas com um efeito mais fraco, ou condensá-lo em uma área menor para efeitos concentrados devastadores. Aura de Lich, habilidade passiva efeito, o usuário ganha a habilidade de fortalecer e capacitar lacaios mortos-vivos. Todos os lacaios dentro do alcance do Lich se beneficiarão de um aumento de 70% em seu HP, vigor e mana, bem como um aumento de 150% em dano, defesa e resistências. No entanto, eles agora recebem 3 vezes mais dano de ataques baseados em fogo, luz ou relâmpagos. Corpo de gelo, habilidade passiva efeito, o usuário ganhou o verdadeiro corpo de um Lich, capaz de reunir tanto o elemento morte quanto o elemento gelo, pelos quais o Senhor Supremo dos Mortos-Vivos é conhecido. Agora você pode aprender habilidades e técnicas baseadas no gelo, além de possuir 70% de resistência a ataques do elemento gelo. Warm Spring tornou-se ainda mais uma curandeira passiva, suas várias auras se unindo para tornar o exército do lado da Umbra quase impossível de matar. O que foi ultrajante foi que esses benefícios funcionaram até mesmo para os mortos-vivos do Drari Traveler, criando uma cena bizarra onde os guerreiros mortos-vivos eram cobertos por uma aura de luz. Como ela não tinha capacidade de ataque, ela apenas se certificou de permanecer em um local ideal para que sua aura funcionasse na maioria das pessoas. Afinal de contas, com sua imunidade passiva a danos, seria difícil para esses caras matá-la. Hera tinha uma classe de mago lendário e atualmente estava entoando feitiços enquanto bombardeava seus inimigos com ataques Aoi. Como sublime, ela teve liberdade para usar qualquer elemento com sua classe lendária recém-adquirida. No entanto, seu estilo era diferente. Na verdade, ela teve que entoar feitiços como um mago normal e fazer sinais com as mãos também. No entanto, o poder de seus elencos era totalmente absurdo. Ao contrário de Jada, que era uma maga de alvo único, ou de Rina, que era mista, Hera era puramente Aoi. Cada ataque dela foi projetado para atingir um grupo de inimigos e destruí-los por dentro, acabando com sua ameaça para sempre. Olhando para esse baixinho que tinha uma expressão indiferente, todos os lolicons na multidão com intenções nefastas ficaram intimidados. Especialmente quando eles viram o sinistro viajante sombrio aproximar-se e bater em sua bunda com um sorriso lascivo, depois olhar para eles provocativamente. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.